Uma das dúvidas que as pessoas mais têm quando elas começam um tratamento para emagrecer, geralmente devido a uma obesidade, a um sobrepeso, é por quanto tempo elas vão precisar tomar esse remédio para emagrecer. Meu nome é Renata, eu sou médica endocrinologista. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like, siga o canal e indique para os seus amigos. E para a gente pensar quanto tempo, vamos imaginar o que seria a obesidade. A obesidade é uma doença crônica. Ao contrário do que as pessoas imaginam, né? A obesidade não é uma escolha pessoal, ela é um conjunto de fatores que levam à obesidade, que se torna uma doença, que tem consequências, e por isso que a gente trata essa doença. Não é apenas um aspecto estético, embora a parte estética também tenha a sua importância, mas a gente visa uma melhora da saúde do paciente. Assim como a gente trata outras doenças como diabetes, como hipertensão, como hipotireoidismo. E essas doenças, geralmente, a gente faz um tratamento prolongado. Assim, a gente pode imaginar que a obesidade, como ela não é uma doença que cura, e não cura, porque quando a gente emagrece, não quer dizer que a gente não vai voltar a engordar, assim como alguém que tem diabetes. Se você melhora o diabetes, não quer dizer que você para a medicação e você pode ficar bem, que não vai descontrolar o seu diabetes novamente. Quando você tem hipertensão, você parar o remédio da pressão, não quer dizer que a sua pressão vai ficar boa. A obesidade é a mesma coisa. Então, quando a gente suspende a medicação, é possível que a pessoa recupere o peso. E aí a dúvida, então para que eu vou tomar medicamento para emagrecer se eu parar ele eu vou engordar? É a mesma questão em relação às outras doenças. Por que a gente trata essas doenças se a gente não consegue curá-las? Mas o fulano curou, ele nunca mais engordou, ele conseguiu não precisar mais de medicamento para diabetes. Sim, há alguns casos que a gente consegue tratar e ficar sem medicamento, mas nem sempre isso é possível. Isso pode acontecer quando a obesidade ou a hipertensão, o diabetes tem uma forte associação com o estilo de vida, quando há menos componente genético e mais de comportamento. Nessas situações, pode acontecer da pessoa realmente mudar os hábitos, ela começar a comer mais saudável, ela não comia saudável, ela começa a fazer exercício físico regularmente, ela trata, por exemplo, uma ansiedade, ela faz terapia, ela muda os fatores que estavam contribuindo para aquilo acontecer e ela consegue tratar essas doenças, seja a obesidade, seja o diabetes, seja a hipertensão, com mudança de comportamento. Assim, quando você tem alguém que tem diabetes, que está muito acima do peso, se ele emagrece, a gente sabe que pode melhorar o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, que é relacionado à obesidade como um fator de risco para ele aparecer. E se a pessoa emagrece, às vezes pode acontecer sim de ela conseguir ficar controlada sem medicamentos, mas ela vai ter que manter aquela alimentação sempre. E isso ocorre também com a obesidade. Quando a gente consegue emagrecer, a gente mudou o comportamento alimentar, a gente reduziu a quantidade de comida. E para a gente conseguir manter-se magro, a gente vai ter que comer menos, comer mais saudável, escolher alimentos menos calóricos, fazer atividade física para aumentar o gasto de energia. Também no diabetes, o exercício ajuda a diminuir a glicemia. Então é a mesma coisa. E assim, por que então o medicamento? Porque o medicamento facilita o processo quando a situação a gente não consegue resolver sem o medicamento. Quando você tenta fazer uma mudança de estilo de vida e tem um resultado muito pífio, não consegue melhorar a condição de obesidade ou de outras doenças que estão associadas a comportamento. E aí a gente precisa associar uma medicação nesses casos. Quando o paciente deseja fazer isso, é claro que ninguém vai obrigar você a utilizar uma medicação, mas caso a gente opte por uma medicação e ela te faça bem, ela funcione para você, porque não funciona para todo mundo. A gente sabe que tem pessoas que não respondem bem, tem pessoas que têm efeitos colaterais maiores. Então, mas vamos supor que em você essa medicação foi boa, você conseguiu ter um bom resultado, conseguiu perder uma quantidade de peso significativa. E quando a gente fala isso, não quer dizer que a pessoa ficou muito magra. Às vezes ela saiu de uma condição de obesidade para uma condição de sobrepeso. Ela saiu de um nível de obesidade mais grave para um nível mais leve. E isso já melhorou a qualidade de vida dela. Porque a gente sabe que a potência de medicamentos
é variável e nem todo mundo consegue perder 20% do peso, por exemplo. Então, nem sempre vai conseguir perder 20, 30, 40 quilos. Às vezes a pessoa vai perder 10, 15 quilos, mas isso já vai fazer muita diferença na vida dela. E assim a gente pensa, nossa, mas eu estou usando o medicamento, estou me sentindo bem com esse medicamento, estou mais magro, estou melhor. Melhorou minhas doenças, inclusive às vezes melhorou a diabetes, melhorou a hipertensão. E então eu vou parar o remédio? Mas aí eu vou parar o remédio, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai ter mais fome, porque o medicamento geralmente atua reduzindo aumentando a sua saciedade, fazendo com que você fique saciado com menos quantidade de comida. E a hora que você retirar, você vai ter que controlar isso sem a medicação. E você vai ter mais fome, vai ser mais difícil. Então, muitas vezes, a gente opta por manter a medicação. Às vezes, a gente reduz a dose de algumas medicações. A gente tenta manejar esse paciente para ver quanto que ele consegue ficar com o mínimo possível de dose de medicamentos e manter o seu peso. Isso vai ser individualizado. Cada pessoa tem um perfil, uma condição. Às vezes você está conseguindo fazer mais exercício, às vezes não. Às vezes tem uma limitação física, a pessoa tem um problema físico e não consegue fazer muito exercício, ela tem que fazer uma quantidade muito leve. E isso não dificulta que ela consiga gastar mais energia. Então, cada pessoa vai ter uma condição específica. E pode ser, sim, necessário manter essa medicação no longo prazo. Desde que não esteja fazendo mal, a gente pode manter o acompanhamento como uma doença crônica e você utilizar essa medicação, mesmo que seja por vários anos. Por isso que tem que ser acompanhado com o seu médico. E encarar que a obesidade não é culpa da pessoa. A obesidade é multifatorial, ela é uma doença verdadeira. A gente tem que parar de achar que basta eu ter força de vontade que eu vou ficar magro. A gente sabe que não é assim. Tem vários fatores envolvidos. Não é só comportamento, não é só escolha. Isso também é importante. O nosso comportamento influencia no tratamento de todas as doenças. Só que às vezes existem outras coisas associadas como a genética, o ambiente, outros fatores, como eu falei, limitações físicas, algum outro problema de saúde que esteja dificultando o tratamento dessa doença. Então, a gente tem que considerar isso na hora de decidir se vai usar ou não a medicação. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre isso e entender que tudo bem se precisar usar bastante tempo, mas não é obrigatório. Vai ter pessoas que vão conseguir parar o remédio e manter o peso, e vai ter outras que vão precisar tomar a medicação por mais tempo. Consulte sempre o seu endocrinologista para melhores informações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!